me chamo Zete Alcântara, psicanalista clínica e facilitadora das constelações familiares. E hoje eu estou aqui a convite do Instituto Âmago para falar com vocês sobre essa série incrível que a Netflix lançou, Uma Nova Mulher. Você já viu? Se não, dá uma pausa aí, corre, assiste os 8 episódios e depois volta, porque aqui vai ter spoiler, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Primeiro, eu posso começar a falar sem dizer a grandeza que essa série trouxe. A riqueza de detalhes, a riqueza de cenários, o musical, tudo muito bem elaborado para estar realmente enganjando toda a série para que você mergulhe nela, né? Eu quero te dizer um outro ensinamento maravilhoso da série, que fala sobre isso. A amizade real e forte entre 3 mulheres. Sim, nós podemos ser amigas, em vez de rival. E trazendo para as constelações agora, na série eles usam o nome Expansão da Família de Origem. Eu penso que é para evitar alguns direitos autorais ou alguma coisa nesse sentido. Mas ela retrata, sim, todo o processo de constelação familiar. Claro, algumas mudanças, algumas coisas para adaptar para a série, mas ela traz essa realidade. Ela mostra os nossos emaranhamentos, os nossos nós e as nossas repetições de padrão com a nossa família de origem. Mesmo não conhecendo a nossa família, mesmo não sabendo de histórias, isso acontece conosco. E enquanto eu falo, eu quero que você se perceba em uma dessas 3 mulheres, né? Ada, Seven e Leila. Nós temos essas 3 mulheres dentro de nós, muitas vezes, mas nós nos identificamos com algumas delas. Ada, a médica, a pessoa que tem, né, é a personagem principal, uma mulher linda, maravilhosa, não foi à toa que eles escolheram essa personagem para fazer esse papel, uma mulher salvadora, em todo momento ela cuida de todos e de tudo, esquecendo da sua vida. Ela só quer estudar, trabalhar, a ponto de não ter tempo para ela e para o casamento, para os relacionamentos, para a sua vida, para a maternidade, para tudo que dizia respeito a ela. Ela sempre estava preocupada em olhar para o outro. De alguma maneira você se identifica com isso? Será que você é a salvadora da família, ou dos amigos, ou da sua empresa? E às vezes a gente ainda acha que isso é bom e é legal e é bonito. Mas isso trouxe um peso muito grande para a Ada e traz um peso para mim e para você. Então eu quero que você se olhe nessa Ada, veja o que tem nela que reflete em você e comece a dar um olhar de amor para isso. Por que eu preciso salvar o outro? E quem vai me salvar? Quem vai conduzir a minha vida? Quem vai cuidar de mim? Pessoas que são salvadoras, que fazem tudo por todos, precisam de ter alguém para fazer por vocês. E sabe como é que a gente se sente? Extremamente cansada. Então, se você está aí sentada e se sente exausta, cansada, que ninguém cuida de você, que ninguém olha para você, que você tem que resolver o problema de todos, é você quem está fora do seu lugar. Assim como a Ada estava durante todo o processo. E uma das grandes emaranhados são as nossas vidas sentimentais. Ela teve problema no seu primeiro relacionamento, não conseguiu resolver, veio embora com esse ciclo mal fechado e no seu segundo casamento ela simplesmente tinha um marido e não um companheiro. Ela não conseguia olhar para ele como o seu esposo. E realmente o casamento, né, faliu. Agora falando sobre a Seven, uma advogada, uma pessoa justiceira, uma mulher linda, com um rostinho todo romântico, mas que estava o tempo todo pensando em cuidar do outro, em resolver as questões referentes à justiça de quem estava perto. Uma moça que, apesar de ser uma profissional tão competente, não conseguiu ir para a vida. Morava ela e a mãe, uma mãe totalmente possessiva, que em nome do amor sufocava essa mulher, a ponto dela não conseguir se relacionar, dela crescer, dela ter a sua vida como uma mulher adulta. E durante o processo ela descobre um câncer e é daí que a série toda se movimenta. Nós vamos entender o porquê que a doença aparece. A doença não é algo ruim, a doença é algo que vem para nos mostrar. Olhe para essa situação. E quando ela começou a olhar para essa situação, quando ela entendeu que ela precisava amar, que ela precisava se sentir mulher como ela era, que ela podia tirar o olhar do outro e olhar um pouquinho para si, durante esse processo da visão da constelação, né, que eles chamam de expansão, ela foi se observando e até chegou a descobrir um grande amor. Você se identifica com a Seven de alguma maneira? Será que você está fechada para o mundo e para os relacionamentos e não consegue entender por quê? Será que você está presa nesse laço familiar? Eu tenho que cuidar dos meus pais ou eu tenho que cuidar da minha família e não consegue olhar para você? Reflita sobre isso. E Leila, uma mulher muito voltada à sua vida, ao seu corpo e ao seu marido.
Você observou a Leila? De alguma maneira você se identifica com alguma coisa que a Leila tem ou é? Uma mulher muito preocupada com o seu corpo, com a sua beleza, uma mulher muito preocupada em agradar o seu marido, em viver em prol desse companheiro, uma mulher que apesar de ter experimentado a maternidade, não conseguia ser mãe, uma mulher que tinha vários traumas, que estava muito preocupada em estar vivendo a sua vida em torno do seu marido para que não o perdesse. A ponto de saber que ele a atraía, que ele fazia muitas coisas, né, fora do casamento, mas o medo que ele fosse embora era tão grande que ela simplesmente aceitava, se sentia culpada por aquilo e estava sempre tentando fazer mais, fazer mais, fazer mais para que esse homem olhasse e ficasse em casa. Você de alguma maneira se identifica com isso? Você de alguma maneira já passou por uma situação parecida como essa? Eu quero te dizer que a Leila estava emaranhada com uma série de coisas que vinham lá da raiz dela, das suas origens, e que ela não tinha noção nenhuma disso. Uma outra coisa interessante é que a Leila tem um padrão que hoje a maioria de nós até condena, porque ela largou, né, a sua vida profissional, a sua carreira e foi para dentro do seu lar. Então, muitas vezes, você como mulher tem um sonho de fazer isso, mas tem medo do julgamento, tem medo de como as pessoas vão olhar para você e vão te rejeitar nesse sentido. Então eu quero que você olhe para a Leila e perceba o que existe da Leila dentro de mim, o que eu posso mudar e o que eu tenho que acolher. Fica a dica. Eu não posso deixar de falar do Zaman, um homem que está aparecendo na série como uma pessoa que vem para ser o cuidador, o protetor, o que traz luz a todo mundo, né? Dentro de você existe um Zaman? Uma pessoa que abriu mão da vida. No final da série a gente descobre que Zaman foi médico, né? De formação ele era médico e ele também tinha uma história, ele também tinha um emaranhado, mas ele resolveu se colocar no lugar de alguém que ia estar a serviço do sistema das outras pessoas. E você pode se identificar com isso também, e isso não é ruim, desde que nós venhamos entender o limite do que é servir. Né? E quando a gente entende isso, quando a gente acolhe isso, Zaman fez isso muito bem. Em algum momento, o lugar onde ele trabalhava foi fechado. E ele não quis brigar, ele não quis lá, ele entendeu que aquilo estava acontecendo porque tinha que acontecer. E ele simplesmente acolheu e aceitou. E essa história, mais para frente, foi, né, teve toda uma reviravolta e ele voltou a fazer o que ele fazia como propósito. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso, como você tem se colocado diante do sistema, diante da vida. Você tem entendido o seu propósito, o seu chamado, você tem feito isso, ou você tem, por medo de julgamento, você tem se paralisado. Pense sobre isso. Existe um Zaman dentro de mim e dentro de você. Mas o que é constelação, Zete? E como acontece aquilo? Né? Aquilo é verdadeiro? A série fala de verdades ou aquilo é ficção? Então, nós temos um pouco de misto de ficção, mas muita verdade sim. Ela traz a constelação de uma maneira muito linda e muito clara. O que é a constelação? A constelação familiar, ela veio para nos mostrar sobre a ordem e o amor. No final das contas, é isso que importa. É uma ferramenta onde nós trabalhamos, onde nós damos um olhar para a nossa origem, para as nossas raízes, para identificar aonde havia feridas, aonde haviam traumas e aonde haviam problemas e que estão se passando geração após geração. Você pode se identificar, imaginar e lembrar da sua própria vida. O que acontece na sua vida, na sua família, que se repete? Olha, fulano, na minha casa, meu avô morreu de problema de coração, a minha tia morreu de problema de coração, meu pai morreu de problema de coração, né? Eu sou cardíaco. E eu estou falando aqui de doenças, mas são N coisas que podem acontecer. Na minha família, todo mundo é empresário, mas todo mundo quebra e cresce de novo, e quebra de novo, e vive nessa rotina. E você não consegue explicar o porquê disso. Né? E é justamente por isso, as bases estão nas suas raízes. E quando você passa por um processo de constelação, você vivencia e você olha para o seu sistema. E você percebe que existem emaranhados, que existem excluídos no seu sistema. E por isso os padrões estão se repetindo, para que alguém olhe e traga esse excluído de volta para a família. E aí as coisas se resolvam e o rio flua novamente. Eu quero falar rapidamente sobre as 3 leis da constelação, que são as bases de tudo isso, que é onde você vai observar durante toda essa série, que é o equilíbrio, o pertencimento e o dar e receber. Né? As ordens, a gente pode colocar em várias formas, né? Eu gosto muito de trabalhar primeiro com pertencimento, e isso é muito interessante. No início da série, a gente já começa vendo, né, a Seven com problema
um câncer, um tumor no fígado, e lá na frente nós vamos entender, quando ela começa a passar por esse processo, por que dessa doença e por que exatamente no fígado. Uma coisa interessante que a gente observa é que na hora que ela presencia, ainda criança, o assassinato do seu pai, ela estava com uma romã na mão, comendo. E ela deixa cair e passa por todo aquele trauma ainda como criança. E sem ter consciência, ela se alia àquela dor. A dor do pai, a dor da mãe e a dor da pessoa também que matou o pai dela. Porque ele acabou participando também do seu sistema, né? Isso é uma outra conversa que nós vamos ter em outra situação. A Ada, que é uma personagem que é médica, cética, né, que está muito acostumada a trabalhar com a ciência. O que a ciência prova, ela acredita. Ela vive em função de ajudar os outros, de salvar as pessoas. E quando ela se depara com esse sistema de constelação familiar, ela se choca e ela realmente tem muita dificuldade em aceitar. E só por amor à sua amiga que ela persiste nessa situação. Uma outra situação interessante é a da Leila, que não sabia, não tinha noção por quê, mas tinha muito medo de água. Então ela não entrava em piscinas, em mar, e ela não tinha noção por que desse medo. E no processo de constelação, ela veio, né, perceber o porquê disso. A bisavó dela, né, os seus ancestrais, morreu afogada, né? Mataram ela, jogaram ela no mar. Então ela estava aliada por amor cego, sem perceber, sem conhecer, sem ter consciência natural disso, né? Mas isso vinha acontecendo na vida dela. Então essa série ela vem para te mostrar a grandeza do que é conhecer o seu sistema, do que é entender a necessidade que nós temos de olhar para o nosso sistema, de ver quem está excluído e trazer de volta. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão, manda aí pra gente no privado que nós vamos estar respondendo para você, ok? Mas eu quero, desde já, né, parabenizar a Nura, que foi a roteirista dessa série, pela riqueza, pela a forma como ela expôs a constelação e a forma como a constelação entrou nos nossos lares, de uma maneira tão linda, né? E trazendo a necessidade que nós temos de colocar ordem e amor nas nossas vidas. Eu espero você para os próximos vídeos.